Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a verdadeira história por trás da série The Watcher, ou Bem-vindos à Vizinhança, da Netflix. Pra quem não sabe, a série Bem-vindos à Vizinhança, da Netflix, de 2022, foi baseada num crime real que aconteceu nos Estados Unidos em 2014. Bom, a família era formada pelo casal Derek e Maria Broaddus e eles tinham 3 filhos. O casal e os filhos, eles moravam em Nova York, que era uma cidade muito agitada, e eles queriam mais paz e tranquilidade para criar os filhos. Então eles resolveram se mudar para Westfield, em Nova Jersey, que era o subúrbio, onde as casas eram maiores e os quintais eram grandes, e a vizinhança era mais tranquila. E aí, eles escolheram a casa de número 657 da Boulevard, uma casa incrível, com 6 quartos, uma sala ampla, um sótão gigantesco, um porão incrível. A casa era toda maravilhosa, fora o quintal, que era gigante e cheio de plantas e tudo que eles tinham sonhado na vida deles. Bom, eles compraram a casa na época por 1,3 milhões de dólares. Para quem não tá muito familiarizado com o valor das casas nos Estados Unidos, elas não costumam ser tão caras assim, a não ser que seja num bairro muito nobre e onde vivem pessoas famosas ou fica perto de algo famoso. Essas casas, elas costumavam ser mais caras porque elas ficavam de frente para um lago e também só poderiam morar ali pessoas com muito dinheiro, então a casa era bem cara mesmo. Ali naquele bairro, as pessoas, além de ricas, elas eram também muito conservadoras e também bem acolhedoras com a vizinhança, tipo, um se metia muito na vida do outro. E eles sempre tinham sido assim. A Maria, inclusive, ela cresceu naquele bairro e ela lembra que quando ela era criança, uma família que morava ali perto, era o pai, a mãe e alguns filhos. O pai tinha matado os filhos e a esposa e depois tirado sua própria vida. Só que ninguém comentava sobre aquilo, porque como era uma comunidade bem reclusa, eles não queriam que isso manchasse o nome do bairro, porque isso diminuiria o valor das casas deles e, consequentemente, trariam pessoas com menos dinheiro para o bairro, o que, segundo eles, aumentaria a criminalidade. Então, eles preferiam abafar esses casos ruins que aconteciam para ninguém deixar de comprar as casas dos valores exorbitantes que elas eram vendidas. No dia 5 de junho de 2014, tinham 3 dias que o casal Broaddus tinham fechado o contrato de compra da casa e eles receberam uma carta um tanto quanto estranha na caixa de correio deles. A carta estava escrito só que ela era para os novos moradores. Ela dizia o seguinte: caros moradores da rua Boulevard 657, me deixem dar as boas-vindas. A casa tem sido assunto da minha família há décadas. E à medida que ela se aproxima do seu 110º aniversário, fui encarregada de observá-la. Meu avô observou a casa na década de 1920 e meu pai observou ela na década de 1960. Agora chegou a minha hora. Vocês conhecem a história da casa? Vocês sabem o que ela guarda entre suas paredes? Por que vocês vieram pra cá? Eu vou descobrir. O autor da carta, que não é identificado, ele também disse que tinha visto os filhos do Derek e da Maria, e ele continuou dizendo o seguinte: vocês vão encher a casa de sangue jovem como eu pedi? Melhor pra mim. A sua antiga casa era pequena demais para sua crescente família? Ou a ambição fez vocês me trazerem suas crianças? Assim que eu souber o nome deles, eu vou chamá-los e trazê-los até mim. Na carta, a pessoa também afirmava o seguinte, que ela tinha visitado cada um dos cômodos da casa, imaginando como seria a vida das pessoas que moravam ali. E aí ele continuou dizendo o seguinte: e agora eu observo e espero o dia em que o sangue jovem será meu de novo. Bom, a carta poderia ser só uma brincadeira de muito mau gosto. O Derek foi quem leu a carta sozinho de noite e ele ficou bem assustado. Eles não moravam na casa ainda, a casa estava reformando. E aí ele resolveu chamar a polícia, porque ele pensou: nossa, tem um psicopata me mandando ameaças e eu nem moro aqui ainda. A polícia falou que não poderia fazer nada, que aquilo deveria ser só uma brincadeira, uma pegadinha, alguma coisa assim, para ele não se preocupar. E aí, no dia 18 de junho de 2014, eles receberam outra carta. E a carta dizia o seguinte: os trabalhadores estão ocupados e eu estou observando vocês desempacotando caixas de itens pessoais. A lixeira ficou em um lugar legal. Vocês já encontraram o que está entre as paredes da casa? Com o tempo, vocês vão encontrar.
Eu estou feliz de ter descoberto seus nomes e os nomes do sangue jovem que vocês trouxeram para mim. Vocês falam bastante os nomes deles. E aí ele continuou. O sangue jovem vai brincar no porão? Quem vai dormir nos quartos que estão de frente para a rua? Eu vou descobrir assim que vocês se mudarem. Saber quem está em cada quarto vai me ajudar a planejar melhor. Todas as janelas e portas da casa me permitem assisti-los e observá-los enquanto vocês se movem. Eu estou no comando da casa. Ele teve a ousadia de enviar uma terceira carta perguntando onde que eles estavam, que eles não tinham se mudado ainda para casa, porque a casa sentia saudade deles. Ele só escreveu o seguinte: para onde vocês foram? A casa está com saudade de vocês. Porque como o casal estava reformando a casa, eles não tinham se mudado para lá ainda. Então tinham trabalhadores entrando e saindo da casa o tempo todo. E ele já estava revoltado porque a galera não se mudava para lá. Ele é muito ousado. Depois de toda essa treta, o Derek e a Maria resolveram processar os antigos donos da casa por não terem informado que a casa vinha com um brinde que era um stalker. No processo foi confirmado que os antigos donos, que eram o John e Andrea Woods, eles tinham recebido uma carta uma semana antes do contrato ser fechado de venda, né? Que eles estavam vendendo a casa para o casal Brodus. O caso ganhou tanta repercussão nos Estados Unidos por causa desse processo judicial que as pessoas começaram a enviar muito ódio para o casal Woods por eles não terem informado, por eles terem deixado o casal Brodus comprar a casa sem avisar para eles antes. E o advogado falou que os clientes dele tinham sofrido várias acusações na internet e tinham sido expostos, humilhados e sujeitos a escrutínio público. O advogado queria dizer que o casal Woods eram as vítimas ali, que eles estavam sofrendo ódio da população, sendo que foram eles que não informaram a família Brodus antes de comprar a casa, que ela vinha com esse presentinho básico que era o stalker. O casal Brodus também contou que depois que eles receberam a primeira carta do The Watcher, que é o vigia, eles enviaram um e-mail pro casal Woods falando sobre a carta e eles responderam o e-mail dizendo que depois de 23 anos que eles moravam lá, eles receberam a primeira carta uma semana antes de fechar negócios com eles, só que eles acharam que era uma pegadinha e simplesmente jogaram a carta fora. Essa batalha judicial, esse processo, né, dos Brodus contra Woods, ele durou muitos anos, o que fez com que o casal Brodus nunca se mudasse para casa. Eles tentaram vender essa casa, mas não vendia de jeito nenhum, até porque a casa era de um valor exorbitante. Não era qualquer pessoa que podia comprar aquela casa. Então o casal Brodus queria demolir a casa e construir 2 novas casas, porque tinha muito espaço no terreno, e assim vender as 2 novas casas. Mas o Conselho de Planejamento Municipal negou o pedido deles de demolição da casa, porque eles disseram que a casa era muito magnífica e não tinha motivos nenhum para que ela fosse demolida. Em fevereiro de 2017, finalmente o casal Brodus conseguiu alugar a casa para um homem. Tinha uma cláusula no contrato dele dizendo que se ele recebesse alguma carta ameaçadora mandada pelo vigia, ele poderia sair da casa sem pagar multa alguma pelo contrato. E aí o que foi que aconteceu? No dia 13 de fevereiro de 2017 chegou uma nova carta endereçada ao casal Brodus. A carta estava mais especificamente endereçada ao vil e rancoroso Derek e sua vagabunda esposa Maria. E na carta dizia: vocês querem saber quem é o Walt? Olhem em volta, idiota. Talvez vocês já tenham falado comigo, como um dos vizinhos que dizem que não fazem ideia de quem é o Walter. Ou talvez vocês já saibam quem eu sou e estão com medo de dizer para as pessoas. Na carta, ele também disse que poderia se vingar matando algum animal de estimação ou incendiando a casa, mas o inquilino que alugou a casa, ele não levou a sério essa ameaça e resolveu continuar morando lá na casa. A única coisa que ele queria que fizessem era que instalassem câmeras ao redor da casa, porque assim ele se sentiria mais protegido. A polícia disse que eles não tinham nenhum suspeito e ao mesmo tempo todos eram suspeitos, e já tinham 3 anos que eles estavam investigando esse caso, e o policial deu uma entrevista falando que era como procurar uma agulha no palheiro sem saber como é a agulha. A Maria Brodus,
ela disse que desconfiava que podia ser qualquer pessoa da cidade. Em outubro de 2017, o juiz, ele indeferiu o caso dos Brothers contra os Woods, porque ele entendeu que não foi de propósito que os Woods não avisaram os Brothers sobre esse vigia, porque afinal eles só tinham recebido uma carta uma semana antes de fechar o contrato, então eles não perceberam isso como uma ameaça. E aí ele indeferiu o processo, acabando assim com a disputa judicial. O Derek e a Maria, eles dizem que até hoje eles são traumatizados com essa história, principalmente pelo fato deles nunca terem descoberto quem era essa pessoa, e eles poderiam estar muito bem convivendo com essa pessoa lado a lado, confiando nela, sem saber que ela era o vigia. E eles disseram que isso é como um câncer e que eles pensam nisso todos os dias. Agora, uma informação importante. Foi encontrado DNA feminino em uma das cartas, mas esse DNA nunca foi identificado, o que poderia provar que o vigia era uma mulher, ou talvez ele tivesse usado outra pessoa para manusear a carta. Então, fica cada vez mais difícil. O DNA foi comparado na base de dados, mas nada foi encontrado. Em 2019, o casal Brothers conseguiu vender a casa por $400 mil a menos do que eles tinham comprado, ou seja, foi um baita prejuízo. Mas pelo menos eles conseguiram se livrar desse pesadelo de estar ligado àquela casa, que trazia tantas lembranças ruins pra eles. E eles nunca nem moraram nessa casa, e mesmo assim, eles estavam traumatizados. Imagina se eles morassem. A polícia parou de investigar o caso, mas eles dizem que ainda é um caso em aberto. E com a compra da casa em 2019, ela se tornou um ponto turístico macabro, e depois da série da Netflix ter sido lançada, visitas aumentaram consideravelmente. Então, a casa 657 da Boulevard, ela passou a ser um ponto turístico macabro das pessoas, e até hoje ninguém sabe quem é o vigia. Permanece sendo um dos maiores mistérios criminais dos Estados Unidos, até porque não foi fechado o caso, o que deixa tudo mais assustador. O diretor da série foi Ryan Murphy, que é o mesmo diretor de American Horror Story. Em uma entrevista com dois atores que interpretaram o casal principal, eles disseram que mesmo não tendo passado por isso de verdade, eles só atuaram, puderam sentir uma fração do medo e da perturbação que os Brothers sentiram na vida deles, suspeitando de cada pessoa que passava. Também sem saber se esse vigia poderia muito bem seguir eles na casa nova deles, então eles viviam em constante medo. O casal verdadeiro deu uma entrevista dizendo que eles não assistiram a série e que eles não pretendem assistir, porque pra eles o trailer já foi traumatizante o suficiente, porque fez eles relembrarem todo o trauma que eles sofreram. E também, gente, é um caso muito recente, né? Tipo 2014. Eles só conseguiram vender a casa em 2019. É um trauma muito presente na vida deles ainda. E também foi muito noticiado, o que não deixa eles ficarem em paz um minuto sequer, porque eles estão sempre lembrando daquilo, ainda mais depois da série, que tomou uma proporção gigantesca, teve muito sucesso. Então eu super entendo eles. Eu também não iria querer assistir a série se fosse comigo. Imagina, você vê o seu trauma ali virando uma série, você meio que revive tudo aquilo, né? Então, eu imagino que seja bem horrível. Bom, como eu disse, a série tá na Netflix, eu super indico, mas vale lembrar que a história da série não é totalmente igual à história real. Tem muitas coisas na série que eles inventaram pra ficar mais elaborada. Então, não assistam a série achando que ela é 100% do caso real. Eu indico vocês a assistirem e depois pesquisarem sobre o caso para ver as diferenças. Na série, inclusive, eles colocam como se a família Brothers tivesse chegado a morar na casa e tivesse acontecido coisas bizarras dentro da casa com a família lá. Mas na verdade isso não aconteceu, eles não chegaram a se mudar, eles nunca moraram na casa. Mas mesmo sendo diferente, a série é bem legal, eu indico super vocês a assistirem. Quem gosta de série de crime, de crimes reais e de suspense, porque ela é muito bem feita. E bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já viram a série, me conta aqui o que vocês acharam. Quem conhece mais o caso a fundo, me conta aqui quem vocês acham que é o vigia. E se vocês morariam nessa casa ou não, mesmo tendo essas cartas. No meu caso, eu super moraria na casa, colocaria câmeras e alarme e moraria. Uma casa incrível, magnífica. E só recebendo ameaças, assim, eu acho que com uma segurança já seria suficiente, fora que é um bairro muito seguro. Eu também colocaria uma cerca, um muro, sei lá, uma grade, porque lá as casas são todas muito abertas, né? Então eu super moraria. Bom, eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, por favor.
se inscreve no canal, me segue no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo.